Tá bom, estamos de volta, 11 horas em ponto, para começar a retornar nosso evento. E agora temos um convidado muito especial. Meu amigo aí, André Iorio, ex-diretor do Tinder, Groupon, a L'Oréal e uma experiência enorme nessa área de transformação digital. Queria chamar a Andréia. Andréia, muito obrigado por nos prestigiar e participar aqui desse nosso evento. Muito obrigado, Richard. Um prazer aí estar com você. Já somos parceiros, né? Criando conteúdo, YouTalk, Learning Flix, vários conteúdos. Vamos falar um pouco sobre cultura de inovação agora. Perfeito. Pessoal, deixa eu só falar como vai funcionar. André vai fazer uma palestra agora maravilhosa sobre como criar uma cultura de inovação. E aí depois, assim que for terminar a palestra dele, eu entro aqui para apresentar os nossos próximos painelistas. E aí, em seguida, a gente vai fazer o painel sobre como criar... Não, acho que o nome do painel é a transformação digital no T&D. Então, como criar uma cultura de inovação depois de transformação digital no T&D. Andréia, está contigo. Muito obrigado mais uma vez. Boa sorte aí. Boa palestra. Obrigado, Richard. Vou aproveitar esses 30 minutinhos de palestra, de papo. Você já deve estar vendo a minha tela compartilhada aqui. E, na realidade, para começar a falar sobre cultura de inovação, eu quero contar uma história pessoal para começar. Eu já fui diretor do Tinder, certo? Desde 2014. E bem no comecinho, eu já estava muito preocupado de que o futuro dos relacionamentos online e deste mercado passassem pelo formato vídeo. Não só mais foto, certo? Como é hoje em dia no Tinder. Então, eu fui atrás e pesquisei startups, empresas que estivessem trabalhando com vídeo aqui no Brasil para fazer alguma parceria. E achei uma startup de 2 irmãos de São Paulo que eu gostei tanto, ele trabalhava numa parte de edição de vídeos no mobile, que eu acabei me tornando sócio e investindo nela. E a verdade é que essa startup tentava resolver um grande problema. O problema é que a maioria dos aplicativos para editar um vídeo no celular se pareciam igual a este. Uma timeline horizontal, um timeline muito poluída e difícil, né? Não é intuitiva, com muitos pontos aqui, muitos símbolos, que fica muito difícil. Por quê? Porque é apenas um cópia e cola do estilo de edição do computador para o celular. Então, o estilo de edição horizontal num celular vertical. Isso, a princípio, não faz sentido. E o grande propósito do Filmer, que é a startup na qual eu investi, que desenvolveu este aplicativo, é o seguinte. Nós temos um aparelho vertical, então nós vamos desenvolver um estilo de edição totalmente diferente, que, porém, tenha uma timeline vertical, para você ajustar o formato, de fato, do aplicativo, dos conteúdos e tudo, para refletir este formato mais vertical. E a verdade é que foi um grande sucesso. Hoje, o Filmer ele ganhou, ano passado, o prêmio da Apple entre os melhores aplicativos do mundo de 2019. E o grande ponto aqui, motivo pelo qual eu quero começar sobre a minha discussão sobre cultura de inovação, é que quando a gente pensa, tudo começou a partir de olhar as coisas a partir de uma perspectiva diferente, certo? Nós não entrarmos nesse cópia e cola do que funcionou no passado e aplicar a uma nova plataforma, um novo device. Nos repensamos justamente para resolver uma grande dor de um cliente, de todos os clientes no celular. E o ponto é esse. Toda inovação começa assim. Começa através de pontos de vista diferentes ou até perguntas bobas que possam nos levar a entender qual é o rumo da inovação. Não sei quem aqui conhece, mas de como nasceu a Polaroid. E a Polaroid nasceu a partir de uma pergunta boba que uma criança fez ao pai em 1944. Ela perguntou: pai, eu posso ver a foto que você acabou de tirar? Era 1944 e não tinha nenhuma tecnologia, de fato, para poder responder isso. Não tinha, Você tinha que revelar. E o pai, então, falou: filha, mas por que você está perguntando isso? Óbvio que não tem. Porém, ele ficou tão incomodado, inconformado, que ele foi lá
ia desenvolver a tecnologia para isso. Ele era o Edwin Land, famoso fundador da Polaroid. E quando a gente pensa nisso, de novo, algum adulto teria feito uma pergunta dessa? Não. Algum engenheiro, algum expert? Não, porque já sabia da resposta. E muitas vezes nos limitamos no processo de inovação porque nós não temos esse pensamento crítico ao ponto de desafiar crenças que fazem parte do nosso dia a dia. Igual uma crença que tem aqui no Brasil, sei lá, vamos ver que foguete não tem ré. É um ditado que eu já ouvi de amigos empreendedores e até eu acreditar, bom, óbvio, foguete não tem ré, só meu carro, né? Até o ponto, porém, que um dia eu me deparo com essas imagens da SpaceX inventando o ré do foguete, mostrando que sim, foguete pode ter ré. E que não existem crenças que não possam ser desafiadas e não devam ser desafiadas através do processo de questionamento, de pensamento crítico constante, que afinal é a semente da inovação. E nós não temos que ter medo de parecer estúpidos, porque o Jack Ma, fundador da Alibaba, costuma até dizer, eu gosto de coisas estúpidas, na medida que elas resolvam grandes problemas. E é óbvio, o que nós precisamos diante, né, de um mundo que nos desafia a implementar uma cultura da inovação constante, nós precisamos o que eu chamo de uma mente de principiante. Que afinal, o que resume tudo isso que nós falamos até agora? Que olha para as coisas e não se apega aos padrões do passado, às crenças, às limitações, às experiências vividas, às analogias, mas que, igual aquela criança, desafia e olha para o novo e diz, opa, eu vou fazer de forma diferente. Sem medos de parecer ridículo, sem medo de fazer perguntas difíceis. E essa é a mente do inovador. Essa é a mente da cultura da inovação e essa é a mente que eu peço com que você acompanhe um pouco o papo que a gente vai ter agora, que é justamente sobre como implementar e escalar uma cultura de inovação em um cenário tão imprevisível e digital. O Richard me apresentou, realmente eu já fui diretor do Tinder na América Latina, diretor digital na L'Oréal e hoje sou palestrante, escritor, fundador do Filmer e professor de MBA na Fundação Nunca Brá. Eu fiquei pensando muito numa palavra que pudesse resumir a mentalidade que nós precisamos ter diante deste momento, né, que estamos vivendo, de transformação digital acoplada à crise do Covid. E fui atrás de um tempo. Resgatei uma palavra do grego antigo, um idioma que eu estudei durante o colégio. Essa palavra é metanoia. E eu uso muito ela ao longo do meu trabalho. Para mim, assim, metanoia em português moderno significa mudar radicalmente a sua forma de pensar. Mudar de ideia, mudar de pensamento. Em português moderno poderia ser pensar fora da caixa, mas o grande ponto, primeiro, ela é muito querida por mim, porque ela é um pouco do resumo da minha vida, mas também porque ela é o resumo das competências e habilidades que nós precisamos ter para implementar e escalar uma cultura de inovação. Tudo começa de pensarmos diferente sobre as soluções que existem hoje, sobre a forma com que nós inovamos, sobre o entendimento de que existem muitas crenças erradas sobre inovação e transformação digital. Inclusive, começando a partir de entender quais são, então, as características deste mundo digital, do qual muitos ouve-se falar, mas pouco se entende sobre ele. Porque nós falamos que estamos no meio da quarta revolução industrial, mas quais são as novas dinâmicas que representam uma quebra a respeito do passado e pedem com que a gente inove de forma diferente? Para mim, são 5 principais. Primeiro é que é um mundo interconectado e com efeitos de rede. É um mundo muito mais complexo. É um mundo onde aquelas correlações, se A, então B, não funciona. Se tudo foi assim, desta forma, então vai dar certo assim, né? Se apega a padrões do passado. Não, isso não funciona mais. É um mundo de infinitas variáveis e correlações ocultas. Segundo, o mundo em tempo real. Tudo acontece em tempo real e a expectativa do seu cliente não é nada menos do que uma entrega em tempo real. E uma das vantagens é que isso nos permite executar de forma mais rápida. Precisamos ser mais ágeis para isso. Terceiro, o mundo de dados, onde cada interação é metrificada e metrificável. Isso faz com que, de fato, nós tenhamos
que é aprender a tomar decisões de forma diferente. Quarto, mundo exponencial. As leis do digital e da tecnologia não são leis exponenciais. E qual a implicação disso? É que a cada momento, né, a cada ano, mês, segundo, a taxa de mudança está cada vez mais rápida e a gente enfrenta a novidade com mais frequência. Por isso precisamos aprender a desaprender e reaprender. E quinto, mundo da inteligência artificial. O mundo onde a inteligência artificial ameaça substituir alguma de nossas capacidades cognitivas e, consequentemente, pede um novo perfil profissional. Um novo líder, inclusive, que seja o grande motor da cultura de inovação. Porque se a gente continuar a encarar nosso trabalho em termos de apenas eficiência, produtividade, de resultado apenas e acharmos que somos melhores porque temos mais tempo de casa, lembramos melhor das coisas e conhecemos muito bem nosso produto, garanto eu. A inteligência artificial já está fazendo isso muito melhor que a gente. O que sobra para a gente é do que mais humano temos. Aquele pensamento crítico, mente de principiante, desafiar o status quo, fazer perguntas, ser empático, entender o cliente. E é disso que queremos falar. Isso tudo acoplado com a grande imprevisibilidade que o cenário da Covid trouxe, gera um cenário exponencial onde já não tem mais como fugir de mudanças radicais em todos os mercados. Porque olha o Elon Musk, da Tesla, né, com esse pose quase provocatório em junho de 2020, devia estar se perguntando, e aí, Toyota, o que você vai fazer agora que eu me tornei a montadora mais valiosa do mundo? E não é por número de carros vendidos, não. Toyota continua vendendo 30 vezes mais carros do que a Tesla. É pela inovação, pela cultura constante de inovação da Tesla, pela desintermediação do modelo de negócio, a softwareização do carro, o barateamento de uma tecnologia que sempre foi gargalo, que é baterias ao lítio. Este que é o grande ponto. São as empresas inovadoras que elas estão mais se preparando para o longo prazo. Mas, na verdade, isso nos dá apenas duas escolhas. Podemos escolher ser espectadores e ver essa mudança, esse trem passar, ou podemos ser protagonistas. O custo de ficarmos parados e deixarmos de inovar, só perguntar aos executivos da Kodak, BlackBerry, Blockbuster, Nokia e afins. De perdermos nosso papel no mercado. Enquanto o protagonismo começa por entendermos, tá bom, mas qual o papel do digital nisso tudo? O tema do meu trabalho é muito transformação digital. De fato, nós temos que entender que a definição de inovação no cenário de transformação digital já está diferente. Primeiro, muitas vezes associamos inovação com novidade, mas as duas coisas não necessariamente têm a ver uma com a outra. O que é inovação segundo o Design Thinking, então? É a combinação de três grandes áreas. Primeira, a área dos valores humanos, da usabilidade e desejabilidade de um produto ou serviço. Traduzindo aqui, para que algo seja inovador, tem que ter demanda. Você me diz, André, mas isso é óbvio. Só que pela grande maioria das empresas não é, porque a Endeavor mostra que o motivo número 1 de fracasso de startups e projetos no mundo é a falta de suficiente demanda para um produto ou serviço. Nós inventamos coisas e dizemos que são inovadoras, mas uma invenção pode ser algo que ninguém quer. E a gente cansa de ver isso ou de fazer isso e ver nossos projetos fracassarem. Segundo pressuposto para que aconteça a inovação, temos que ter viabilidade tecnológica, ou seja, a capacidade de executar rapidamente, tirar ideias do papel e preencher essas dores que nascem no primeiro pilar. E o terceiro é a viabilidade de negócio. De nada adianta a gente ter o protótipo de algo que resolve a dor de 1 bilhão de pessoas e ele não ser financeiramente sustentável e não podermos escalá-lo. Então, a inovação é a combinação desses três grandes fatores. Primeiro, aqui, como você vê, não tem a palavra novidade, não tem a palavra ideia. Inovação é uma solução de alto valor agregado que preencha a dor suficiente número de pessoas para que você possa escalar e se tornar um modelo de negócio viável. É isso. Nada mais do que isso. Mas qual o papel do digital nisso tudo? Digital pode ser um grande acelerador e, por isso, a maioria das organizações está passando com um processo de transformação digital.
mas apenas 16% delas têm algum sucesso. E por quê? Porque todos partimos do pressuposto errado. Achamos que apenas digitalizar nosso negócio é nos transformarmos digitalmente. Mas a verdade é que estamos falando de uma transformação que não é tecnológica, óbvio, a tecnologia é o grande meio, mas estamos falando de uma transformação humana. De desenvolvermos novas competências e habilidades que nos ajudem a ser mais inovador diante de um cenário digital. Afinal, o papo de hoje vai ser exclusivamente sobre isso. E é por isso que, seguindo um pouco do modelo de inovação que eu comentei, eu quero agora abordar 3 grandes pilares, né, que são precisos para a gente escalar uma cultura de inovação dentro da nossa companhia. E lembrando que o primeiro pilar da inovação é valores humanos, nós precisamos virar especialistas em comportamento humano para identificar dores e, consequentemente, preencher, né, dar aquele check na primeira etapa da inovação. Porque a gente pode ser expert em nosso produto, mas se nós não entendemos nosso cliente, estamos para fora. Isso até o Jeff Bezos da Amazon costuma dizer muito. E não sei para quem sabe de você por que ele sempre deixa uma cadeira vazia na sala de reunião onde ele tem as reuniões mais importantes, certo? Tá todo mundo ali sentado e ele deixa uma cadeira vazia. É porque representa o cliente, que segundo ele é a pessoa mais importante na sala. E você deve estar pensando, tá bom, André, mas eu já sei que o cliente é o foco, estamos numa economia focada no cliente, não no produto. Tá bom. Deixa então explicar o porquê o digital empoderou mais o cliente e quais as implicações disso. Primeiro, é devido a 4 fatores principais. O cliente tem mais acesso à informação, pode se informar, comparar, ler reviews, fazer reviews e, consequentemente, ter mais poder de escolha. Isso o empodera. Segundo, tem uma maior competição nos mercados. Então, as barreiras mais baixas de entrada no mercado no qual você atua faz com que empresas pequenas, startups ou até desenvolvedores ou empreendedores, eles possam virar seus competidores porque você não está mais protegido por aquelas altas barreiras igual no passado. Terceiro, tem menores custos de troca. Custo de troca de fornecedor, o que quer dizer, se você não estiver 100% satisfeito, aí você desinstala o aplicativo e passa para outro. Ou você troca, porque antigamente a gente ia no supermercado da esquina por ser mais próximo, mesmo que éramos mal atendidos. Hoje, se a gente for mal atendido, a gente já vai para o competidor no e-commerce e pede entregar em casa. Isso em todos os setores. E quarto, o cliente é um criador de conteúdo. Então, ele pode falar a respeito da experiência que teve com você e, de fato, isso faz com que gere mais informação, que vira um ciclo, né, virtuoso ou um ciclo vicioso na medida que você não garantir uma boa experiência. Porque olhe para esta, né, digamos, as vantagens do digital. Muitas vezes o digital é visto como uma ameaça, muitas vezes, em nossas empresas. Mas, na verdade, ele é uma grande vantagem para virarmos especialistas em comportamento humano. Por quê? Primeiramente, que o digital nos ajuda a aumentar a frequência de pontos de contato que nós temos com o nosso cliente. Ou até em jornada de aprendizagem, pense no aumento de frequência de pontos de contato com o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador. Através dessa jornada de educação, que não é só sala de aula física, você a cada momento coleta dados e informações. Você sabe qual o nível de maturidade deste colaborador desta área a respeito de outra, porque está em determinada trilha, teve determinada taxa de completamento e assim por diante. E uma vez que você tem mais dados e informações, você consegue personalizar melhor a experiência em larga escala. Ou seja, você consegue fazer iniciativa de endomarketing, de TID, de DHO, tudo isso de forma muito mais assertiva. Então, a revolução da aprendizagem passa pelo digital. O digital é um grande empoderador, mas, de novo, nós não podemos apenas acreditar que essa é a única solução. Porque, olha só, o que a gente fez na L'Oréal, por exemplo, justamente foi isso que a gente viu. A educação como grande CRM
externo, no nosso caso, para os cabeleireiros. Em vez de apenas coletar os dados, né, pedindo para eles informações, a gente desenvolveu uma plataforma chamada L'Oréal Access, onde os profissionais de beleza podiam, obviamente, fazer trilhas de desenvolvimento sobre como usar nossos produtos, e a cada, né, escolha de conteúdo que eles faziam, obviamente, eles nos estavam dizendo que usava mais produto que era Stasi, a respeito de L'Oréal profissional, era um colorista a respeito de, digamos, alguém especializado em corte, e assim por diante. E a mesma coisa é, quando a gente pensa nas trilhas de aprendizado da Lio, é porque elas nos dizem algo. E este algo nos ajuda a sermos mais assertivos na comunicação, no processo, né, de endomarketing, na forma como a gente passa a fazer feedbacks e reviews. É muito importante isso. A gente precisa ver, né, e considerar que para sermos especialistas em comportamento humano, e não só especialistas, né, no que a gente sabe melhor, ter maior conhecimento, nosso produto, nosso serviço, segundo RH, é nossa área, mas é porque, de fato, isso, ter dados, nos ajuda a inovar porque devemos e não só porque podemos. Esse é o Simon Sinek, um grande autor que eu gosto muito, vocês devem conhecer pela teoria do círculo dourado, mas o que ele diz também muito, ele diz que a maioria das vezes nós inovamos porque podemos. Ou seja, pegamos nosso serviço, processo, nossa metodologia, a aprimoramos, a complexificamos e dizemos inovei. Mas isso não significa que inovamos porque devemos, que quer dizer que inovamos porque existe uma dor a ser resolvida e a estamos preenchendo. Porque quando nós começamos do serviço existente, muitas vezes, a inovação passa pela simplificação, passa pela, digamos, redução de fricção. Pense bem, na L'Oréal, a gente teve um momento onde a gente estava notando nossas quedas, né, de vendas em shampoo, porque a gente estava só fazendo fórmulas a cada vez mais sofisticadas, enquanto nós não tínhamos percebido que a consumidora só queria shampoo vegano, a cada vez mais, né, uma fatia da população. Isso é inovar porque devemos, fazer um shampoo vegano. Então, enquanto não é apenas começarmos do nosso produto, precisamos começar o processo de inovação a partir da dor de nosso cliente, interno ou externo que for. E uma vez que a gente identificou a dor, a gente passa para a segunda grande etapa do processo de inovação, que é aquela parte da execução. E para isso nós precisamos ter o que eu chamo de uma atitude maker, de prototipação constante, de MVP, de lançar novos projetos, mas de uma forma, né, digamos, bem pensada, para podermos obter o feedback em tempo real, porque só a estrategização, planejamento e brainstorming e ideação não vai nos dar o feedback que nós precisamos do nosso cliente final. Isso é péssimo para, digamos, um processo de inovação, como a gente falou. Porém, existe um grande problema. Aqui nos caímos no dilema do inovador, que muitas vezes nos inovarmos é muito ruim porque é ineficiente. Você deve me dizer, Andrea, mas inovação é a coisa mais eficiente que tem. Não, calma. O resultado da inovação. Mas o processo de inovação é o que de menos eficiente tem. É caro, demorado, envolve erro, é frustrante, não traz retorno no curto prazo. Por isso, nós não executamos. E nos ficamos sempre no plano das ideias. Porque o que mais acontece? Nós fazemos um PowerPoint bonito interno para aprovar aquele projeto, temos ok de todo mundo. E ele não necessariamente vai para frente. Por quê? Ele se perde no meio. Porque muitas vezes no processo de inovação, nós protegemos os nossos sucessos do passado, isso vira a nossa cruz que carregamos. Olha o conflito Blockbuster e Netflix. Blockbuster quis, né, o presidente, certa vez foi até o conselho, para pedir permissão para poder mudar o modelo de negócio para estar mais alinhado com o modelo do Netflix. Então, deixando de cobrar multas sobre os atrasos na devolução de DVDs. O Netflix falou, o conselho do Blockbuster falou, não, você não vai, porque hoje nós ganhamos 12% de receitas vindo de atrasos na devolução de DVDs. O resto da história a gente sabe. Aquele ano eles quiseram proteger 12% da receita para depois perder 100%. E é isso que fazemos. Nas ideias, temos ideias mirabolantes sobre como resolver a dor ou aquele problema, e depois não executamos. Por quê? Porque isso gera ineficiências ou decisões difíceis.
Mas olha, de fato, o que a gente pode notar aqui com a Disney. A Disney fez o oposto. A Disney, com Disney Plus, quis sair do Netflix, mudar o próprio modelo de negócio com grande assertividade e se transformar, ganhando, né, mais de 60 milhões de assinantes em 7 meses, que é o mesmo número de assinantes que o Netflix conseguiu em 7 anos. Então, isso é incrível. Para isso, precisamos executar constantemente, até porque a execução é o que nos dá o feedback necessário para pivotar. Essa tese do livro Execução, do Larry Bossidy, que é muito legal, e nos mostra que a chave hoje é a adaptabilidade. Estamos na era dos camaleões, das empresas que constantemente se reinventam, constantemente prototipam, constantemente pegam feedback. Não é só planejar, né? Nos vimos no começo de 2020 que nossos planos foram todos água abaixo, e muitas empresas voltaram a planejar, em vez de criar um comitê de crise e todo dia, toda hora, todo minuto, mudar o modelo de negócio para estar mais alinhado, né? E a gente entende que este mundo, esse novo normal veio para ficar. Então, a adaptabilidade é chave. E quando a gente vê isso em empresas tradicionais, a gente vê um exemplo como a MRV Engenharia, uma empresa que ela se desenvolveu internamente um banco 100% digital, o Banco Inter, que para quem não sabe, nasceu na MRV. Uma construtora tradicional lançando uma fintech parece um paradoxo. Mas a cada vez mais a gente irá ver que esse é o resultado de empresas movidas à execução e foco no cliente, que constantemente inovam. Mas a última coisa é, mesmo que a gente faça um protótipo, né, executa, a gente tem que escalar ele. Até porque existe um grande problema. Que raramente os inventores têm sucesso, igual o Jim Collins, grande autor de negócio, nos diz. Quem tem sucesso é quem combina inovação com escala. E se vocês lembrarem, uma das características do mundo digital é que existem interconectividade, efeitos de rede. E isso é uma grande vantagem para, se nos soubermos aproveitar. Pense bem, inovações como marketplaces, aqui eu trouxe um exemplo do Orbia, que é o marketplace do mundo do agronegócio, por exemplo, eles só funcionam com escala. Quantos mais vendedores, mais compradores. Quantos mais compradores, mais vendedores querem fazer parte. Isso é o digital que nos permite esses novos modelos de plataforma. E para isso precisamos entender que precisamos escalar eles. E você pode dizer, tá bom, André, mas meu negócio não é 100% digital. Como que eu crio efeitos de rede e escala nele? Olha o exemplo do Peloton. Uma bike, né, que hoje é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company. Uma bike para sua casa, para fazer spinning. Mas eles introduziram um painel digital conectado, onde você pode competir em tempo real e assistir aulas em tempo real com milhões de outras pessoas no mundo. Assim, graças ao digital, introduziram um elemento de efeitos de rede. Que quantas mais pessoas, ou mais seus amigos, têm um Peloton, mais atrativo ele se torna para você comprar. Como a gente desenha projetos para que eles, quantas mais pessoas façam parte, mais atrativos eles se tornam. Este é o nosso desafio. O nosso desafio de entendermos que a inovação não termina quando a gente lança um novo produto ou serviço, mas é quando a gente o escala até o ponto de termos os retornos dele. Mesmo que internamente. O que adianta a gente dizer, olha, eu, como RH, fiz um piloto, tá ali, inovei. Se depois ninguém utiliza, isso não é inovação. Isso é apenas uma invenção que ninguém, porém, quer ou utiliza. Então, para isso, temos que entender que nós, de fato, vivemos um fenômeno, porém, que nos trava no processo de inovação, que é chamado de dependência da trajetória. E dependência da trajetória diz que nós tomamos decisões sobre o passado, sobre o futuro, baseado em nossos sucessos do passado. O que isso quer dizer? Os nossos maiores sucessos, as nossas maiores inovações, viram nas cruzes que nos travam no processo de inovação. Porque viram aquele sucesso que eu não quero matar. Então, só inovar não é o equivalente de termos uma cultura de inovação. Mas o que é termos uma cultura de inovação, então? O Ben Horowitz, que é um grande autor, né, e investidor de risco na Vale do Silício, tem um livro muito legal que chama What You Do is Who You Are. O que você faz é quem você é. E ele diz que cultura é o que os times estão fazendo enquanto você não está olhando.
essa é a tua cultura de empresa, não é a tua missão, valores no site, porque se depois as ações não refletem isso, não é a sua cultura. Então, termos uma cultura de inovação não é apenas lançarmos um hackathon, termos uma campanha interna e mandarmos um e-mail interno, que agora um dos nossos valores é inovação. Porque se no dia a dia as microações não corroboram esta mudança de comunicação, esta implementação, nós não temos uma cultura de inovação. Temos apenas uma linda campanha de endomarketing ou para contar para a imprensa que nós somos inovadores, mas na realidade nós não temos uma cultura de inovação. E para finalizar, então, como que nós implementamos uma cultura de inovação? Precisamos de recursos, tempo à disposição, de um sistema claro de incentivos e recompensas, de uma inteligência coletiva, conhecimento compartilhado, de colaboração e empoderamento e autonomia dos times. Com isso, a gente consegue esse ciclo contínuo que desafia constantemente as inovações do passado, identifica a dor através de ser especialista em comportamento humano, lança protótipos através da execução inovadora e atitude maker, como eu chamo, e escala, né, através desse foco no cliente, que é muito, muito importante a forma com que a gente escala na era digital. Com isso, agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Desafio você a explorar seu potencial. Tem aqui um QR Code para quem gostaria de continuar a acompanhar alguns dos meus conteúdos. E passo a palavra ao Richard, que temos ainda bastante aqui para falar, tá? Muito, muito obrigado. Nossa, André, cada vez que eu ouço essa palestra, não é a primeira vez, eu aprendo muito, estou cheio de anotações aqui, muito legal, a gente falando aí sobre como criar uma cultura de inovação. Inovação não é algo, não é um evento, não é uma ação específica, de fato, precisa estar na nossa cultura, não é? Exatamente, Richard. E uma coisa que já aproveito, pegando o gancho nisso, é que temos um brinde especial, né, para quem nos está assistindo. Eu acabei, em parceria com você e a Leo, né, de criar um novo Learning Flix sobre como escalar a cultura de inovação, que vai muito mais a fundo do que esta palestra breve. E nós vamos dar um brinde para quem estiver aqui. 30 dias grátis para quem se cadastrar, para poder, de fato, aproveitar melhor o curso, poder ir a fundo e poder até nos passar esse feedback que queremos ouvir, o que vocês acharem do curso, não é? Poxa, que legal. Mas, André, podemos liberar seu curso 30 dias? Você vai autorizar mesmo? Com certeza. Tem minha palavra aqui, por favor. Eu quero realmente, quem estiver assistindo, né, liberar 30 dias no curso. Vai ser muito legal. Então, pessoal, vocês ouviram aqui. O André mandou, a gente vai liberar. Vou pedir aqui para a equipe da produção, até o final do painel, tá? A gente vai ter um painel agora, até o final do painel vai ter mais uma abinha aqui no Smart Events, na tela inicial, sobre esse curso. E aí, vocês vão ter 30 dias. Aproveitem que à tarde a gente não tem conteúdo para fazer as duas webséries, Revolução da Aprendizagem, e agora mais um brinde aí que o André lançou sobre como criar uma cultura de inovação. Muito obrigado, André. O pessoal vai adorar esse brinde. Vai ser maravilhoso. Richard, muito obrigado pela oportunidade.